Boa noite. Hoje nós vamos conversar com o padre Flávio Augusto, vigário-geral da Diocese de Mossoró. E também vamos trazer a cobrança de motoristas que trabalharam para um deputado federal durante a campanha eleitoral. O cenário político está no ar. Programa Cenário Político desta terça-feira, véspera de feriado, aí de 12 de outubro, que não é feriado do Dia das Crianças, viu, minha gente? Pelo amor de Deus, todo ano a gente tem que dizer, né? Feriado da Nossa Senhora Aparecida. A gente vai falar sobre este assunto hoje. Participe do programa através das redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @Cenário Político TCM. Hoje eu conto mais ainda com você, já que estou só eu aqui para conduzir a conversa com o padre Flávio Augusto, que já está aqui no estúdio com a gente. Então, manda aí sua participação, manda sua pergunta para o nosso convidado e fala também sobre os assuntos que a gente vai conversar hoje, porque tem conversa, viu, sobre as eleições. Olha, a gente vai trazer essa cobrança aí, que foi feita por motoristas, a Beto Rosado. A gente vai trazer também uma briga em que o deputado estadual eleito, o Wendel Lagartixa, teve ali uma discussão, na verdade um bate-boca. A gente vai trazer aqui para você ver esse assunto aí de violência política. E vamos trazer também informações sobre a presença da primeira-dama, Michele Bolsonaro, aqui no Rio Grande do Norte, para esta semana. Então, fica aqui no programa de hoje com a gente. E o segundo turno das eleições acontece no último domingo de outubro, próximo dia 30. Aqui no Rio Grande do Norte, a votação é apenas para a escolha do próximo presidente. E o TRE anuncia os prazos para essa fase das eleições. Desde o dia 7 de outubro, iniciou a veiculação da propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV para o segundo turno. São novos prazos para o segundo turno das eleições, que acontece no próximo dia 30, a partir das 8 horas da manhã, em todo o país. Na primeira semana após o primeiro turno, nós ainda estávamos coletando todo o material que veio das sessões eleitorais, lendo as atas de votação de cada uma das sessões, né, recolhendo boletins de urna, organizando. Então é uma semana mesmo de reunião de materiais que voltaram das sessões eleitorais. O TRE inicia a preparação para o segundo turno. A recarga das urnas começa a partir da semana que vem, dando sequência ao planejamento para a nova fase das eleições. Para o segundo turno, o TRE acredita que a eleição deva ser bem mais tranquila, sem aquelas filas que se formaram no primeiro turno. Alguns fatores provocaram esse aglomerado de pessoas nos locais de votação. A coleta da digital e também a quantidade de telas, a quantidade de votos que era dado pelo eleitor no primeiro turno. O chefe do cartório eleitoral acredita que as filas se formem apenas nas primeiras horas da manhã. Tendo em vista que agora a disputa se resume aqui apenas ao cargo de presidente da República e só restam agora 2 candidatos. Então, a atualização do programa da urna para que ela passe a atuar somente agora com esses 2 candidatos e com os mesmos eleitores que votaram no primeiro turno. Tá aí, então, essa parte é mais tranquila, né? Esperamos que assim seja, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte. Tem estado que vai pegar fogo, né? Tem estado que tem segundo turno aí, que o negócio está quente e que pode, inclusive, influenciar na disputa presidencial. É o caso de São Paulo, maior colégio eleitoral do país, e a disputa ali entre 2 extremos também, da mesma forma que a presidência da República. Então, a influência de um e de outro, os discursos e a forma de campanha de um e de outro pode influenciar muito no resultado final da campanha presidencial. Afinal, são muitos eleitores ali em São Paulo, a concentração é enorme. No Sudeste como um todo, corresponde a 42% de todo o eleitorado do país. Então, por isso que a gente vê aí o foco na região Sudeste, né? Então, a gente vai acompanhando aqui na TCM a nossa cobertura no próximo domingo. Você vai acompanhar flashes durante o dia, mostrando a votação em alguns locais de votação, mostrando alguma possível ocorrência que possa acontecer. E aí, nós teremos aqui no estúdio, a partir das 4 horas da tarde, sim, a apuração. Aí sim, você
liga aqui na TCM e fica ligado até o final da apuração, porque vai ser uma transmissão mais compacta em relação ao primeiro turno, afinal não temos mais aquela disputa estadual ao governo, disputa à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal, nossa bancada do Rio Grande do Norte já está todo mundo eleito, então a gente acompanha ali de forma mais reduzida, com os flashes durante o dia e durante a noite acompanhando toda a apuração aqui no estúdio. E vamos agora conversar com o padre Flávio Augusto, que está aqui com a gente. A gente tem assunto para conversar sobre política, mas vamos falar sobre questões interessantes e acontecimentos da igreja agora para os próximos dias. Na próxima quinta-feira, dia 13 de outubro, Dom Mariano Manzana faz aniversário e a igreja realiza uma série de eventos, uma programação para celebrar esta data, que celebra também mas que marca também a leitura da carta de renúncia do bispo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, a programação, padre Flávio. O que é que consta nesta programação, nesta data tão especial de 75 anos do bispo Dom Mariano? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite a você que nos acompanha aqui pela TCM. De fato, primeiro é um momento singular, porque Dom Mariano não é muito afeito à festa. Festa não é com Dom Mariano. Ele um pouco reservado, um pouco, não muito reservado. Não só por ser bispo, sempre foi assim. Eu conheci padre por muitos anos, me acompanhou como seminarista e sempre foi desse jeito. Festa, ponto com ele para qualquer coisa, menos para festa. Mas agora é diferente, porque 75 anos, por lei, o bispo tem que renunciar. E aí nós conversamos e ele concordou que nós deveríamos fazer um momento celebrativo dos seus 75 anos, porque no dia 17 desse mês, mesmo de outubro, ele vai completar 18 anos que está na nossa diocese. Então vamos juntar as datas e quase que nós estamos antecipando, porque em junho do próximo ano ele vai completar 50 anos de padre. Então, o que é que a gente vai fazer? Na quinta-feira, dia 13, que é o dia do aniversário, 75 anos, às 6h30 da manhã, os padres e seminaristas todos, e claro que é aberto, mas vai ser no Santuário do Coração de Jesus, às 6h30 da manhã, a oração, que é a oração da manhã, não é missa, é a chamada Laudes, que nós rezamos cotidianamente. Mas vamos rezar juntos, todos, lá no santuário, porque foi no santuário que Dom Mariano fez seu primeiro momento de oração quando assumiu a diocese. No final desta oração, ali por volta de 7h10, mais ou menos, ele vai fazer a leitura da carta. Claro, já preparou a carta que ele deve enviar ao Papa Francisco e ele vai ler para todos nós e, consequentemente, não só quem está no santuário, mas todo mundo facilmente vai ter acesso a essa carta. E logo em seguida a gente fica ali para o café da manhã se confraternizando. Às 8h30 ele realiza um sonho que é deixar na diocese um centro de memórias diocesano. Eu vou chamar de um embrião para um futuro museu. Nós não quisemos chamar de museu porque, primeiro, precisaria cumprir com certas normas. Segundo, porque não temos tantas peças assim. Mas é o início. É um centro de memória que visa resgatar peças sacras ao longo dos anos. Algumas, Monsenhor Américo já tinha feito isso, estava num depósito nosso, mas agora vai ser aberto. Nós já fizemos até uma exposição no período da festa de Santa Luzia. Agora tem prédio próprio, organizado, está lá catalogado. Então, Dom Mariano vai deixar esse legado também. Isso a gente apresenta na quinta, às 8h30 da manhã, convidando a imprensa, não é? Carol está convidada para mostrar ali um pouco. É uma parceria com a UERN, que nos assessorou na organização, não é? Padre precisa conhecer essas coisas. Não é? E depois, à noite, sim, à tarde a gente tem o abrigo, a Mantino Câmara, uma visita às 15 horas e Dom Mariano vai entregar a lavanderia e etc. E à noite, às 7 da noite, aí sim você é convidado a participar da celebração eucarística. E aí, neste evento da noite, vai existir o lançamento de um livro e a exibição de um documentário, inclusive produzido pela TCM. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta.